Ressurreição. O que vem na sua mente ao ouvir essa palavra? Durante essa semana estivemos estudando a lição 13 de Jovens, Ressuscitou e Comissionou, a última lição do ano e que abordou ali também os últimos capítulos do Evangelho de João. Chegou a hora de recapitular tudo que rolou na lição dessa semana agorinha mesmo. Maranata! Enfim, chegamos na última lição de 2024 e, como sempre, é claro, não poderia deixar de trazer um resumo completo para você aqui nesse canal. Então fica aí, se aconchegue, tá? Embora lá que o vídeo de hoje tá ótimo. Em primeiro lugar, vamos ali começar já abordando o fato de os discípulos terem que lidar com a tristeza após a morte de Jesus. Todos os seguidores de Jesus, todos os discípulos fiéis de Cristo estavam profundamente abatidos, entristecidos. E o Evangelho de João destaca ali as mulheres, né? Logo no comecinho da manhã de domingo, logo no comecinho do primeiro dia da semana, bastante importante ressaltar esse ponto, tá? Elas vão ao túmulo, se dirigem ali ao lugar onde ficava o túmulo de Jesus e, ao chegarem, encontram a pedra que tampava ali, né, a pedra que fechava o túmulo, e elas encontram essa pedra removida ou aberta, né, encontram um túmulo aberto e se perguntam, nossa, quem foi que removeu a pedra? Quem foi que tirou ela de lá? Afinal, era uma pedra enorme, muito pesada. E elas vão lá e reparam o túmulo vazio e, nossa, que tristeza que bate nessa hora. Além de perderem um mestre querido, agora o corpo dele desapareceu. O que foi que aconteceu ali? Então, a ênfase sai de um grupo de mulheres e vai só para Maria Madalena, né? A mulher que está ali entristecida, e ela olha e tem um vislumbre ali dos anjos. Olha, quem você está procurando? Jesus não está mais aqui, ele vive. Veja o lugar onde o colocaram. E elas olham ali dentro e vem apenas os lençóis e o pano dobrado ali na cabeceira do túmulo. E elas ainda não conseguem compreender direito o que foi que aconteceu ali. Maria sai desse cenário, sai de dentro do túmulo ali e chega lá fora, ela, com os olhos embaçados pelas lágrimas, vê a figura de um homem e, pensando seu jardineiro, olha, ela pergunta, né, olha, onde foi que você colocou o corpo dele? Cadê o meu mestre querido? Diga para que eu possa encontrá-lo e trazê-lo de volta. Então Jesus se mostra para Maria. Nossa, que emoção! Ela demonstra uma fé muito grande. E, mudando ali já de cenário, ela sai para contar para os discípulos, encontra os dois personagens centrais desse evangelho, que é João, obviamente, e Pedro também, que saem correndo ali disparado para ver se aquilo era verdade, sem querer acreditar, sem querer ter falsas esperanças, mas chegando ali, encontrando o túmulo aberto, entrando no túmulo, né? E a gente tem esse vislumbre de que eles creram. Não fica claro, o texto não deixa claro para a gente em que exatamente os discípulos creram, mas a gente percebe que eles creram em alguma coisa e eles voltam para casa, né, confiantes ou confortados ali de alguma forma. Mesmo que sem entender totalmente o que aconteceu, mas ali tendo uma noção de um certo conforto de, poxa, algo aconteceu aqui. Um detalhe bacana da gente reparar ali, que a lição faz menção nisso também, é que para onde Jesus foi, se ele não foi logo encontrar os seus discípulos, para onde Jesus foi assim que ele ressuscitou? A lição aborda que a primeira atitude de Jesus foi ir encontrar o Pai no céu. Olha só que interessante, não é mesmo? A gente fica com essa dúvida até porque a Bíblia ela não dá esse vislumbre para a gente do que Jesus ficou fazendo ali quando ele não estava com os discípulos após a ressurreição. E a lição ela já cata ali esse panorama de que sim, Jesus foi primeiramente para o céu encontrar com seu Pai, né? Afinal, 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, né? Ele tinha se separado totalmente do Pai dele. Então, nada mais natural de que ele ter o desejo profundo de encontrar-se com seu Pai. Mudando de cenário, agora a gente tem os discípulos todos ali reunidos em um só local, com exceção de Tomé,
e mesmo um pouco ali sem crer direito no relato das mulheres e também de João e Pedro. Eles estavam ali reunidos, conversando sobre o assunto, mas sem entender, sem compreender de fato, sem querer acreditar. E é nesse momento que Jesus aparece no meio deles ali, sem explicação, sem dar anúncio, de repente, ele se manifesta diante dos discípulos e os discípulos o reconhecem, choram aos seus pés. Eles têm, sabe, aquele conforto. É uma cena bastante emocionante. E logo em seguida a gente já tem outra cena de um outro momento onde todos estão reunidos e dessa vez Tomé está com eles e Tomé, sendo Tomé, né? Tomé que a gente conhece. Olha, eu não acredito, eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu ver as marcas dos pregos nas mãos dele, nos pés, eu só acredito se eu tocar na ferida do lado dele, eu só acredito se eu ver. E é nesse momento eu consigo até imaginar a cena, Jesus aparecendo novamente ali, como na cena anterior, só que agora de trás de Tomé falando: "Ô, meu filho, venha ver que sou eu mesmo, toque aqui nas feridas das minhas mãos, sinta o meu lado aqui", né, que é onde Jesus foi perfurado pelo soldado. E Tomé mais uma vez dando ali sua confirmação, né, sua declaração final: Senhor meu e Deus meu, mais uma vez ressaltando ali a divindade de Cristo. A incredulidade de Tomé é um ponto-chave nessa narrativa, porque ela faz alusão à nossa incredulidade de hoje, a nossa falta de fé nos dias de hoje. E é como a lição diz, todo o Evangelho de João foi escrito para fortalecer a nossa fé tão frágil e nos guiar gentilmente a uma crença mais sólida. Afinal, é como Jesus disse para Tomé, não é? Olha, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Chegou a hora de mais uma vez falarmos de Pedro. Pedro, Vinícius, de novo, toda hora? Sim, de novo, Pedro ali tomando a cena, né? Se não fosse Jesus, Pedro é quem seria o protagonista dos evangelhos. Afinal, ele é o discípulo que mais recebe destaque em todos os 4 evangelhos. Seja tomando iniciativa, seja sendo ousado, seja sendo contrariado, seja falando alguma coisa ali, Pedro recebe muito destaque nos evangelhos por algo que ele está fazendo. E assim como Tomé representa um grupo específico ali de cristãos, Pedro também representa ali não só um grupo, mas, por que não dizer, todos os cristãos, afoitos, crentes ansiosos pela obra, ansiosos pela missão, mas um pouco equivocados e precisando de um pouquinho de juízo na cabeça. E após negar Jesus 3 vezes, agora nós temos uma cena completamente diferente, onde Pedro reafirma 3 vezes que ele ama a Jesus. E por 3 vezes também Jesus dá uma missão para Pedro: apacente as minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros, o meu rebanho. E essa interação de Jesus com Pedro ali naquele momento revela muito mais para a gente do que somente o arrependimento de Simão Pedro. A primeira pergunta que Jesus fez com Pedro lidou com o antigo orgulho de Pedro de que permaneceria fiel mesmo que os outros não o fizessem. E olha só, indicando ali o ponto principal, né? Pedro anteriormente tinha dito: olha, eu vou seguir o Senhor até a morte, mas foi justamente Pedro quem negou Jesus, que fugiu, né? Que saiu de cena ali chorando amargamente. Agora, Jesus reencontra Pedro vivo e Pedro ali tendo se arrependido de fato, e Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses outros me amam? Lidando ali diretamente com esse orgulho de Pedro. E ao contrário do que aconteceu antes, Pedro agora responde cheio de humildade, cheio de, sabe, aquele sentimento assim de dever, aquele senso de relacionamento ali. Pedro não estava querendo se exaltar, ele estava realmente se conectando com o Mestre, como se fosse um pedido de perdão. O Senhor, sabes que eu o amo. Era como se o Pedro estivesse pedindo: Senhor, me perdoe pelo que eu fiz, me perdoe porque eu neguei você. E mais para frente a gente vê Jesus dando indícios de como Pedro havia de morrer. Agora, na sua morte, honraria a Deus como nunca e também seria honrado, né? E a gente sabe, né? Não porque a Bíblia fala diretamente disso, mas a morte de Pedro também foi morte de cruz. Mas Pedro, do jeito que Pedro ele falou assim: não quero ser
crucificado convencionalmente. Prefiro ser crucificado de cabeça para baixo do que ter ali a mesma honra de Jesus de ser crucificado em pé. Então Pedro, na sua morte, ele honrou mais a Deus do que com seus lábios. Por fim, temos a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos. Não da mesma forma como nós vemos nos outros evangelhos, principalmente de Mateus e Marcos, a gente vê Jesus falando diretamente, vão e preguem o evangelho. Agora a gente vê isso sendo tratado de forma diferente. Quando Jesus estava ali reunido com os discípulos, ele fala assim, eis que vos dou o Espírito Santo. E Jesus também comissiona Pedro, diretamente, olha, apacente as minhas ovelhas. Não falando só para Pedro ali, mas para todos os cristãos, que a missão é espalhar a mensagem do Evangelho, que a missão é falar do amor de Deus para as pessoas, do amor de Jesus para as pessoas, para que todo aquele que crê seja salvo pelo poder que vem do alto. A lição diz que a partir daquele momento, os discípulos começaram a perceber a natureza e a extensão de sua obra. Deviam proclamar ao mundo as maravilhosas verdades que Cristo lhes havia confiado. Os acontecimentos de sua vida, morte e ressurreição, as profecias que indicavam esses acontecimentos, a santidade da lei divina, os mistérios do plano da salvação, o poder de Jesus para a remissão dos pecados. Eles eram testemunhas de todas essas coisas e deviam fazer com que o mundo as conhecesse. Hoje, Jesus continua chamando discípulos e procurando testemunhas. Como discípulos de Cristo, nossa missão é crer com fervor e amar intensamente, como fizeram os primeiros discípulos. E aí, você aceita essa missão? Chegou a hora de você deixar aquele like nesse vídeo e se inscrever nesse canal para não ficar de fora de nenhum resumo da lição de jogos do ano que vem. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, que é uma prévia, um review da nova lição já de janeiro, que vai começar na próxima semana, hein? Então não perde, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho e vai ver esse vídeo daqui que tá muito bom. E que 2025 possa ser mais um ano abençoado pelo Senhor.